Irmãos, eu estarei dando continuidade à série de mensagens do Sermão do Monte. E o tema de hoje é ansiedade. O texto bíblico será Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mas antes da leitura, eu iniciarei com uma introdução. E peço, portanto, a sua atenção. Muitos estudiosos, sendo eles pesquisadores, neurocientistas, psicólogos, filósofos, teólogos e médicos, eles são unânimes no entendimento que existem vários tipos de ansiedade. De acordo com a área de atuação de cada profissional, as suas perspectivas sobre ansiedade variam significativamente. Alguns defendem como algo unitário, outros dividem em 2 ou 3, ou até mesmo como manifestações mais complexas. Neste caso, eu sendo pastor, teólogo e farmacêutico, eu acredito que existam 3 tipos de ansiedade. A minha perspectiva é diferente, por exemplo, de um médico não cristão, porque o meu ponto de partida é a palavra de Deus. A Escritura é a minha leitura, é a minha lente interpretativa. Eu não uso ela para descartar a ciência. Eu uso a palavra de Deus para iluminar aquilo que a ciência fala. E é através da palavra de Deus que eu enxergo o mundo. Como disse o salmista, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Diante disso, eu proponho a seguinte divisão: ansiedade natural ou preocupação legítima, ansiedade pecaminosa e ansiedade patológica. Talvez para você essa classificação seja uma novidade. A verdade é que para muitas pessoas, ansiedade é ansiedade, algo único e ponto. Mas qual é a importância de separá-las? Quando nós tratamos a ansiedade como uniforme, podemos cair em vários erros, em vários equívocos. Um erro comum e frequente, que ocorre em boa parte das igrejas, são de líderes religiosos tratando a ansiedade como algo único, tratando ela apenas pela perspectiva espiritual, desconsiderando a existência da doença. Por isso que eu citei que eu vou pela perspectiva farmacêutica, pastoral e como teólogo. Existem médicos que só vão na sua perspectiva, filósofos só na perspectiva filosófica. E quando nós tratamos apenas por uma perspectiva, nós temos um grande perigo de cair em inúmeros erros. E isso gera nos ouvintes que lutam contra o transtorno de ansiedade sentimentos de dor, culpa, confusão, crises de fé e ainda mais sofrimento. Existem cristãos verdadeiros, nascidos de novo, que amam a Jesus e creem na suficiência da Escritura, que batalham diariamente contra a doença chamada ansiedade. E por causa de um ensino equivocado, carregam um peso desnecessário de culpa, pois um dia ouviram uma palavra que não considerou a totalidade do problema. Simplesmente ouviram que a ansiedade é falta de fé, é falta de Deus. Muitas pessoas acreditam desta maneira. E muitas vezes, sem maldade, agem com ignorância. Tratando aqueles que sofrem com ansiedade, depressão, entre outras doenças emocionais, como pessoas que não têm Deus no coração. Ao escutar algo assim, o resultado na vida de quem sofre emocionalmente é catastrófico. Portanto, meus amados irmãos, precisamos ter em mente algo precioso. Precisamos estar prontos para ouvir e tardios em falar. Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, pois as nossas palavras ferem como ponta de espada. Se nós não temos domínio do assunto, o texto bíblico nos orienta a se calar. Portanto, é importante classificá-las e explicar qual é a ansiedade que Deus condena. A primeira ansiedade que desejo explicar é a ansiedade natural, ou seja, a preocupação legítima. Aqui eu preciso fazer uma distinção importante.
Quando eu falo ansiedade natural, eu estou usando uma palavra que usamos no nosso dia a dia, como alguém que diz assim: estou ansioso para me casar com você. É uma expectativa boa, é um desejo legítimo. É importante essa distinção, pois todas as vezes que a palavra ansiedade aparece na palavra de Deus, ela tem uma definição negativa. Já no nosso contexto cultural, que é diferente do contexto bíblico, quando nós usamos a palavra ansiedade, nós estamos expressando preocupação. Portanto, eu usarei o termo ansiedade natural. Todo ser humano, ele experimenta essa ansiedade natural. Todos nós somos assim por natureza. Teve alguns irmãos que declarou assim: pastor, estou ansioso pela mensagem do domingo. Está tudo bem, uma expectativa boa. Esse sentimento é um sentimento que é concedido pelo próprio Deus a todo ser humano, sendo fundamental para a nossa sobrevivência. A ansiedade natural, ela é considerada um sentimento bom, pois atua como um sinal de alerta, é um mecanismo de defesa que funciona como um motor que nos impulsiona à responsabilidade, ao amor, à prudência, à atenção. Se amanhã você tivesse uma prova para fazer, eu tenho certeza que você estaria todo ansioso. A ansiedade natural o conduziria a se preparar adequadamente para essa prova. E isso não é pecado. A ansiedade natural é uma resposta legítima diante das dificuldades da vida, diante das decisões que nós precisamos tomar. Nós temos como exemplo dessa ansiedade natural o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Vejam comigo o que o apóstolo Paulo fala. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. A preocupação do apóstolo Paulo era legítima, porque fazia parte do seu ofício, uma preocupação fruto do amor, da responsabilidade, e sendo assim, a ansiedade natural conduzia ele à oração. A ansiedade natural, ela não nos leva a duvidar de Deus, nem tira de nós a paz. Entretanto, nós precisamos tomar cuidado com ela, pois a ansiedade natural ou a preocupação que todo ser humano tem em si, ela pode se tornar algo pecaminoso. E isso acontece quando ela deixa de ser um sentimento e se transforma em uma postura de desconfiança contra Deus. Quando Deus criou o homem, esse sentimento, a ansiedade natural, a preocupação era algo perfeito. Porém, com a entrada do pecado, esse sentimento que era perfeito e bom, ele ganhou potencial para se tornar pecaminoso e patológico. Portanto, na queda da humanidade, quando ocorre a queda da humanidade, o pecado, é a fonte da ansiedade. Ali ocorre o surgimento. Eles são consequências secundárias do pecado. Quando Adão e Eva desobedecem à ordem de Deus, comendo do fruto proibido, o mundo e a humanidade mergulham em pecado e miséria. Logo após Adão e Eva pecarem contra Deus, o Senhor indo ao encontro deles, e neste encontro nós encontramos a primeira emoção negativa. Vejam comigo o texto bíblico, em Gênesis capítulo 3, versículo 10. Caramba, é água? Bastante água, hein? Alguém assistindo pela internet vai falar, eu acho que essa igreja, ela se encontra em Itu. Gênesis 3, versículo 10. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu,
Por isso me escondi. Como podemos ver, a primeira emoção experimentada por eles, após o pecado, foi o medo, seguido de uma postura de fuga ao tentar se esconder. Deus aqui era visto como ameaça, não como refúgio. O medo é o sentimento principal da ansiedade. Mesmo Deus estando com eles no jardim, o senso de segurança e paz desapareceu. O amanhã se tornou incerto, pois não sabia o que poderia acontecer. Portanto, com a queda do homem no jardim do Éden, a ansiedade pecaminosa e a ansiedade patológica surgiram como consequências do pecado. E aqui vou para a ansiedade patológica. Ao dizer patológica, estou me referindo a algo anormal, uma doença, como qualquer outra doença, como uma diabetes, como qualquer outra coisa. A ansiedade patológica, ela faz parte do declínio da vida. Deus havia alertado Adão, dizendo a ele, que se ele comesse daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E nessa passagem, quando Deus está falando isso a Adão, nós temos ali a morte espiritual, mas também o decreto da morte física, sendo elas uma consequência da rebelião humana contra Deus. Em específico, o meu foco aqui será na morte física. Portanto, todo ser humano, por consequência do pecado lá no Jardim do Éden, seja ele cristão ou ímpio, independente da sua classe social, todos eles estão suscetíveis às doenças nesse mundo. Todos um dia morrerão. A ansiedade patológica, conhecida como transtorno de ansiedade, ela é uma condição clínica e neurobiológica. É um transtorno mental real, com bases genéticas, químicas e fisiológicas. Assim como a ansiedade pecaminosa não se manifesta sozinha, a ansiedade patológica, ela não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de outras doenças, podendo ser depressão, psoríase, dor na coluna, entre outros problemas, como problemas intestinais. Para o nosso entendimento, eu ilustrarei a ansiedade patológica por meio de uma história. Juninho passará por uma entrevista de emprego. Na noite anterior a esta entrevista, ele não dorme, uma insônia terrível. Acorda de madrugada com o coração acelerado, um sufocamento, uma onda de calor e um medo incontrolável. Ele sabe que amanhã a entrevista é uma simples conversa, mas ele está apavorado. Sua mente racional diz: é só uma entrevista, mas o seu corpo grita: é uma ameaça de morte. No dia da entrevista, Juninho acorda, às poucas horas que havia dormido, com o coração acelerado, a ansiedade dispara o seu intestino, ele vai 3 vezes no banheiro, antes de sair da sua casa. Quando ele vai olhar no espelho, para pentear o cabelo, a depressão abraça ele. Ele, olhando no espelho, ele vê que ele está com olheira. A sua consciência diz: você não vai conseguir. É melhor desistir. Mas já que confirmou, vai lá para passar vergonha. E durante a entrevista, o entrevistador diz assim: Juninho, fale um pouquinho sobre você. De repente, o cérebro do Juninho dá um branco. Isso é uma manifestação da ansiedade patológica. E por último, nós temos a ansiedade pecaminosa. A ansiedade pecaminosa, ela é um estado de idolatria e de incredulidade. Ela não é uma reação natural, ela não é uma doença, ela é uma escolha de coração. É quando olhamos para o amanhã e declaramos: será que Deus vai suprir? Será que Deus é fiel mesmo? É a incredulidade disfarçada de preocupação.
observamos a postura de Adão e Eva no jardim, quando eles cometem o pecado contra Deus, nós notamos o surgimento do medo e observamos a tentativa de fuga. E tudo isso é oriundo da incredulidade no caráter de Deus. Eles não creram que Deus era suficiente para perdoar, para ser misericordioso. A raiz da ansiedade está na desconfiança no caráter de Deus e nas suas promessas. Um exemplo bíblico, Êxodo capítulo 16. O contexto dessa passagem é o povo murmurando contra Deus. Em Êxodo capítulo 16, versículo 3, nós vamos ver aqui os israelitas reclamando, murmurando contra Deus. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Agora o versículo 11. O Senhor disse a Moisés, versículo 12: ouvi as murmurações dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Então saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ao murmurar contra Moisés e Arão, o povo estava duvidando do caráter de Deus. Por essa razão que aqui Deus fala, eles vão ver que eu sou o Senhor. Quando Deus fala, eles vão ver que eu sou o Senhor, Ele está dizendo assim, eles vão ver que eu sou o soberano, que eu tenho poder e autoridade. E a ordem de Deus ao povo foi, versículo 19, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Agora vejam comigo o que algumas pessoas fizeram no versículo 20. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Não acreditando que Deus poderia suprir novamente o que comer, ao discorrer da história, nós encontramos algumas pessoas desobedecendo a Deus de novo. Com essa decisão de coração, eles estavam duvidando do caráter de Deus e das promessas de Deus. A ansiedade pecaminosa, ela atua assim no ser humano. Ela faz com que o ser humano duvide do caráter de Deus. E com isso, o ser humano, ele tenta controlar o seu futuro. E o que ele faz para controlar o seu futuro? Ele armazena. Se vocês lembrarem da pregação passada, Jesus ele começa a tratar a ansiedade na pregação que foi feita no domingo passado. Quando Jesus fala, não armazenem tesouros. Por que o ser humano tenta armazenar tesouros? Riqueza. Porque ele quer garantir o futuro. E quando o ser humano ele faz isso, ele está se baseando no seu próprio esforço, excluindo a providência, o poder e a soberania de Deus sobre a sua vida. E é literalmente isso que o povo estava fazendo, agindo com idolatria, agindo com incredulidade nos atributos de Deus. Quem Deus é? Deus havia falado que libertaria o povo do Egito e os conduziria à terra prometida. Deus cumpre com a sua promessa. Deus os liberta da escravidão do Egito usando Moisés. E conduzindo o povo para o deserto, Deus abre o Mar Vermelho. Deus, a palavra fala que Deus se faz como uma coluna de fogo durante a noite para os proteger do frio. Durante o dia, para os proteger do sol, Deus era como uma nuvem. Mesmo diante de tantas provas concretas de cuidado e amor, algumas pessoas duvidaram do caráter de Deus e da sua palavra. Muitas vezes nós agimos assim. Eu acredito que todos aqui
já tiveram uma experiência do cuidado e do amor de Deus na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso. E mesmo assim, experimentando desse cuidado, desse amor, da fidelidade de Deus para conosco, decidimos no nosso coração viver com esta ansiedade, que é uma incredulidade, idolatria do coração. E mediante tudo isso que eu falei, nós temos então a ansiedade natural, a patológica e a pecaminosa. Entre as ansiedades apresentadas aqui, Jesus ele vai condenar a ansiedade pecaminosa. Todas as vezes que o texto bíblico fala de ansiedade, ela está se referindo à ansiedade patológica. Antes de fazer a leitura bíblica, é importante nós lembrarmos do contexto. Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde permaneceu 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Ali naquele deserto, Jesus estava se preparando para a sua missão. Foi nesta preparação que Jesus ele foi tentado pelo diabo. E após resistir a cada tentação, o inimigo o deixou, e assim os anjos serviram ao Senhor. Portanto, iniciando o seu ministério na Galileia, Jesus percorreu toda a região proclamando o Evangelho e curando todo tipo de doenças entre o povo. A sua fama se espalhou por toda a região e grandes multidões o seguiam, trazendo-lhes todos aqueles que sofriam com algum tipo de mal. Foi também nesse contexto que ele escolheu os seus primeiros discípulos, chamou homens simples e comuns que viviam da pesca. Entre os discípulos apenas havia um que era coletor de impostos. Por onde Jesus percorria, milagres extraordinários aconteciam. Pessoas ficavam maravilhadas com a sua sabedoria. Por isso uma grande multidão o seguia. Foi nesse cenário que Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte, se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele, e assim Jesus começou a ensiná-los. Foi nesse contexto, diante daqueles que o seguiam, que ele proferiu as palavras que nós iremos ler agora. Mateus capítulo 6, versículo 25. Se você encontrou, e se possível, se coloca de pé. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Pode tomar o assento. O cenário é claro.
As multidões estão ao redor, mas o ensino é dirigido primeiramente aos seus discípulos, aqueles que já o seguiam. Nesses versos, o foco de Jesus é ensiná-los sobre a ansiedade pecaminosa. Em algumas outras traduções da Bíblia, está escrito preocupação. Ambas as palavras têm o mesmo significado. Ansiedade ou preocupação na língua original tem a ideia de uma mente dividida, puxada em várias direções. É como se um homem vivesse carregando um saco de cimento nas costas. Ou seja, vivesse sobrecarregado, peso que o leva a cambalear em várias direções. Ele vive tentando controlar os seus próximos passos futuros. Uma mente dividida não encontra descanso. É por essa razão que Jesus fala, alguns versos anteriores, que não tem como servir a dois senhores. Servir dois senhores é mente dividida. Por isso que eu defendo que nessa passagem Cristo já tratava da ansiedade. Só que naquela passagem, que o Cleito pregou no domingo passado, quando Jesus trata sobre ansiedade, ele está tratando a ansiedade como raiz da idolatria. Nesse texto bíblico, Jesus está tratando a ansiedade como raiz da incredulidade. Mas por que Jesus ensinou seus discípulos sobre a ansiedade? Qual foi a razão? Por que Jesus ensinaria a eles? Nesse ensinamento, nós encontramos Jesus fazendo uso de perguntas. Eu acredito que todos aqui notaram. Jesus faz perguntas. Homens de pequena fé. Não é afirmativo, é uma pergunta. Ao fazer perguntas, Jesus ele não está usando um recurso retórico, mas um recurso dialético. Algo muito comum naquela época, usado pelos rabis. As perguntas de Jesus são sempre um confronto direto e amoroso. As perguntas tinham como objetivo provocar reflexões. Mas por qual razão Jesus estava os confrontando? Pense um pouco comigo. Eles eram pescadores, apenas um era coletor de impostos, entretanto eram homens simples, comuns, que haviam literalmente deixado seus empregos e de alguma forma deixaram a estabilidade para seguir a Jesus. Imagine comigo, Mateus, coletor de impostos, vivendo de todos os benefícios que o Império Romano proporcionava, deixando tudo, deixando a sua estabilidade financeira, a sua segurança financeira, para seguir a Jesus. Eles não tinham poupança, eles não tinham garantias, portanto, o contexto deles tornava a ansiedade um sentimento bem provável. Usando uma ilustração para a gente compreender. Quando alguém próximo de você desabafa dizendo estar preocupado com algo, sendo um amigo seu, é natural que você tente dar algum tipo de consolo, esperança, ou de repente até uma correção. Não fique preocupado, vai dar tudo certo. Não é assim que nós fazemos? Ou, confie em Deus, estarei em oração por você. Por isso eu acredito que tratar sobre ansiedade com seus discípulos tinha sido um ensinamento, não tenha sido um ensinamento solto. Pois Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens. Eu não acredito que foi por acaso que Jesus começou a falar sobre ansiedade. Porque se a gente notar o capítulo todo, a gente percebe que Jesus ele começa falando sobre ajudar os pobres, depois ele fala sobre oração, de repente jejum, e daqui a pouco muda. Ele não mudaria se não houvesse um propósito. Ele não iniciaria a sua fala com perguntas. Dá a entender que Cristo, conhecendo o coração deles, ao fazer perguntas, Jesus está provocando reflexões. Versículo 25. Olha o que Jesus fala. Jesus conhecendo o pensamento deles, olha o que Jesus fala. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa.
Aqui o argumento de Jesus é simples. Se Deus lhe deu a vida, Ele não providenciaria o alimento, Ele não providenciaria o que se vestir. E assim Jesus repete, agora versículo 31. Não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Irmãos, jamais alguém falaria isso, se não soubesse da preocupação do outro. Versículo 34. Não se preocupem com amanhã. É interessante que as perguntas de Jesus têm como propósito causar reflexões, mas também tem o objetivo de trazer esperança, algo didático, um ensinamento. Porque no versículo 26 ele vai dizer assim: observem as aves do céu. Aqui é algo didático, esperança. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? E observem a pergunta: vocês não têm muito mais valor do que elas? Em outras palavras, Jesus está relembrando-os dizendo: vocês são criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês são a coroa da criação. Vocês são filhos de Deus. Se Deus cuida dos pássaros, alguma dúvida que Deus cuidará de vocês? É isso que Jesus está falando. Irmãos, e quando eu contextualizei, é por uma razão. São homens simples. São homens que acabou de conhecer a Jesus. Estavam iniciando os seus primeiros passos com Jesus. Quando Jesus inicia o Sermão do Monte, é porque eles precisavam de preparação, novos na fé. A mesma lógica agora está presente no verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Olha que interessante, homens de pequena fé. É uma pergunta, não é uma afirmação. E é interessante essa pergunta, porque é a mesma pergunta que Jesus faz quando eles estão enfrentando uma tempestade. Ou seja, uma pergunta que tem como raiz: vocês estão incrédulos com aquilo que eu posso fazer? Nas perguntas de Jesus, encontramos uma confrontação à incredulidade do coração em relação aos atributos de Deus, ou seja, de quem Deus é. Jesus, ao confrontá-los, está reafirmando o caráter de Deus. E Jesus, para reafirmar Jesus, ele faz uma declaração muito linda. Jesus diz: o Senhor é o Pai Celestial, ou seja, o Pai que é perfeito, que é santo, que é responsável pela provisão, pela proteção de vocês. Quando Jesus fala Pai Celestial, Ele está dizendo alguém próximo, alguém que ama, alguém que cuida, alguém que zela, alguém que tem como prerrogativa ser responsável pelos seus filhos. E Jesus pergunta aos discípulos: homem de pequena fé. Essa pergunta, irmãos, é profunda, pois os discípulos creram em Deus intelectualmente, mas a sua fé não era suficiente para descansar na provisão diária. E é isso que acontece conosco. Temos um entendimento intelectual de quem Deus é, mas na nossa vida cotidiana, a nossa fé ela não é suficiente para crer na provisão diária. E é por isso que nós queremos acumular. E isso não é responsabilidade, isso não é prudência, isso é incredulidade, isso é idolatria de coração. A ansiedade nasce na falta de confiança no caráter e na provisão de Deus. E isso é algo que nós devemos avaliar o nosso coração. Porque a Bíblia, ela nos ensina a ser prudente, nos ensina a ser responsáveis, mas nós temos como responsabilidade examinar o nosso coração. Nós sabemos quando nós estamos agindo com prudência, com responsabilidade.
No Sermão do Monte, Jesus está tratando a ansiedade pecaminosa. Ela não é uma reação natural, nem uma doença. A pecaminosa é uma escolha de coração. É quando nós olhamos para o amanhã e dizemos: será que Deus vai suprir? Sendo que anos passados, quando você estava passando por necessidade, Deus enviou a provisão na sua casa. E por coisas tão pequenas, será que Deus vai ser fiel? A ansiedade que a Bíblia condena é aquela ansiedade que nos conduz a duvidar ou até negar quem Deus é. É o coração que diz crer, mas vive como se ele não fosse bom e fiel. Jesus confronta a ansiedade pecaminosa e nos oferece um caminho contra ela. Versículo 33. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha que interessante, quando fala busquem, me fez lembrar da passagem de Maria e Marta. De Maria e Marta. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que eu já escutei dessa passagem sendo usada como pretexto para buscar ao Senhor e receber tudo. Irmãos, que tolice. As coisas básicas são o que comer, o que se vestir. E o texto bíblico não tem relação nenhuma com triunfalismo, nada disso. Aqui Jesus está dizendo assim: parem de se preocupar. Busquem ao Senhor. Não seja como os ímpios, como os gentios. A nossa vida, ela não pode girar em torno das nossas necessidades imediatas. Reconheça que Deus governa e sustenta todas as coisas, inclusive o amanhã. Nós vivemos oscilante entre filho e órfão. E isso é uma mente dividida. Sendo uma mente dividida, tem por definição a ansiedade pecaminosa. Viva como filho, pois só assim você vai entender que você tem um pai que é responsável por você. Me lembrei agora de um irmão aqui da nossa comunidade que contou um testemunho para mim que ecoa até hoje no meu coração. Esse irmão vai lembrar. Ele tinha um sonho. Ele tinha um projeto que está sendo concretizado. E ele falou assim: por causa desse sonho eu não deixei de viver. Irmãos, isso foi uma fala muito profunda. Muito profunda. Porque a ansiedade pecaminosa, ela corrói o nosso presente. Por causa de um futuro que muitas das vezes nem vai acontecer. Por algo incerto. E eu fiquei muito feliz quando esse irmão testemunhou e mexeu muito com o meu coração, porque em outras palavras ele estava dizendo assim: Deus está no controle da minha vida, portanto eu descanso e vivo hoje, porque eu não sei se eu vou viver amanhã. E é tão lindo porque Jesus, ele fala aqui quando ele está ensinando os seus discípulos. Deixa eu só localizar aqui que eu acabei me perdendo. Ele fala assim no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E é literalmente isso que o irmão estava comunicando para mim. Deus usando a vida dele para falar ao meu coração. Não deixe a ansiedade dominar o seu coração, a ponto de você acreditar que terá segurança armazenando tesouros nessa terra. A nossa segurança está somente em Deus. E se ainda assim a ansiedade bater a porta, lembre-se,
Você não precisa carregar esse peso sozinho. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele é o Pai que nunca falha, o Rei que governa o hoje e o amanhã. É o pastor que cuida de cada detalhe da nossa vida. Descansa nele. No plano de leitura dessa semana estava o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Quando Ele é o meu pastor, nele não tenho falta de nada. E por que nele eu não tenho falta de nada? Porque Ele não é apenas pastor. Ele também é o nosso Pai, que nos alimenta, que nos cuida. E mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, a gente não tem preocupação, porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é o nosso Pai. E essa fala de Jesus não é um convite à irresponsabilidade, é um convite à confiança nele. Portanto, irmãos, examinemos o nosso coração. Se a ansiedade que sentimos é patológica, busque ajuda. Procure um médico, busque por um tratamento, pois Deus também manifesta a sua graça através da medicina, através da terapia, através dos medicamentos. Se a ansiedade que nós sentimos vem das circunstâncias da nossa vida, irmãos, isso é humano. Leve a Deus em oração, como o apóstolo Pedro nos ensinou, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Mas se a nossa ansiedade, se isso que nós estamos sentindo, vem da incredulidade, vem da idolatria, vem do coração que duvida da bondade do Pai, nós não precisamos de medicamento, nós precisamos nos arrepender. Nós não precisamos de terapia, precisamos de joelho no chão, reconhecer o pecado e nos arrepender. Nós precisamos sair daqui e olhar para o céu e contemplar as aves do céu, contemplar as flores, as plantas, e nos lembrar que é Deus que cuida delas. Agora pense comigo, quanto mais nós que somos filhos, amados, e é tão lindo, irmãos, quando nós pensamos, quando Jesus, Ele diz que o Senhor é o nosso Pai Celestial, e eu gostaria de encerrar falando algo que mexe muito o meu coração. Em uma passagem bíblica, Jesus, Ele fala assim: vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Que o nosso coração não duvide desse amor. Que nosso coração possa descansar no Senhor. E que Deus nos conceda a graça de confiar nele. E eu convido a você a fechar os seus olhos. Vou pedir para que você examine o seu coração nesse momento. Eu não sei qual é a ansiedade. Mas se a ansiedade que você sente vem da incredulidade, vem do coração que duvida da bondade de Deus, que nesta manhã você possa se arrepender, abrir o seu coração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Rei, que aqui está, visita nesse momento os nossos corações. Ó Deus, nós clamamos a Ti nesse momento, pedindo, ó Deus, do Teu auxílio. Ó Deus, coloca o espelho da Tua palavra sobre a nossa face, para que a gente possa enxergar, ó Deus,
a incredulidade que habita no nosso coração, a idolatria que se manifesta ainda dentro do nosso coração. Ó Deus, coloca, Deus, no nosso coração, ó Deus, uma confiança plena em Ti, removendo, ó Deus, esse pecado, removendo, Deus, essa idolatria, essa desconfiança naquilo que o Senhor é, essa desconfiança na Tua palavra. Ó Deus, que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor nos convença, nos mostre o que de fato tem operado no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor nesta manhã nos transforme, cure a nossa alma, cure o nosso coração. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, eu sei que existem irmãs que servem o Senhor de todo o coração, que são servos piedosos, mas que têm lutado contra a ansiedade doentia, contra a ansiedade patológica. Ó Deus, que nesse momento o Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar restaurando a sua saúde. Ó Deus, que os meus irmãos tenham autodomínio para dominar a ansiedade natural do ser humano. Ó Deus, desenvolva sobre cada coração o domínio próprio. Ó Deus, mas se o meu irmão, a minha irmã tem sofrido esta oscilação na fé, tem praticado a ansiedade pecaminosa, ó Deus, que nesse momento ele seja abraçado pela sua graça, pela tua misericórdia, que nesta manhã este meu irmão possa sentir, ó Deus, o teu abraço de perdão, o teu abraço paternal, que os meus irmãos sintam-se amados, queridos, que eles possam nesta manhã ver o Pai que tem cuidado da natureza e que acima de tudo tem cuidado dele, cuidado dela, cuidado da sua família. Que os meus irmãos possam descansar no Senhor. E assim nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém.